Olá, pessoal. Tudo bem? Tô aqui apanhando um pouquinho. Pronto. Estão me ouvindo bem? Oi, Nádia, vou te convidar aqui. Deixa eu aqui, Nádia. Convite. Oi, Nádia, tudo bem? Oi, Flávia, tudo? Seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada. Muito ansiosa para aprender um pouco mais com você, como sempre. Gente, vou tirar os óculos aqui. A Nádia, ela é uma expert em saúde feminina, ela é nutricionista, tem um currículo imenso. Nádia, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho do seu trabalho antes da gente iniciar a live. Tá bom, obrigada, Flávia. Então, eu já tive a oportunidade e o prazer de falar com vocês, acho que uma ou duas vezes, não foi? Sim, duas. Duas, ok. E na altura, acho que comecei por me apresentar e por explicar que, embora eu fale português, eu cresci no Canadá. E eu sou de Moçambique. Eu sou de Moçambique, onde também falam português e neste momento vivo em Portugal. Mas eu, como eu disse, cresci no Canadá, estudei no Canadá e fiz medicina naturopática. Portanto, não cheguei a fazer nutrição. Eu fiz medicina naturopática, cursei em Toronto, fiz biologia primeiro e depois fiz medicina naturopática em vez de medicina convencional. Optei por uma medicina alternativa na altura. Bem jovem, achei que era o caminho mais correto para mim e para a minha saúde, e achei que era uma boa alternativa. E na altura eu tive muita sorte porque o curso que eu escolhi, a de medicina naturopática em Toronto, é uma pós-graduação e é uma medicina complementar. Então, combina muito bem as ciências médicas com os tratamentos alternativos ou complementares. Aí eu voltei para Moçambique, para o meu país, para a minha cidade, para o país onde eu nasci, para a cidade onde eu nasci, e vivi lá e trabalhei lá 10 anos. Foi nessa altura que eu entrei no ramo da nutrição, porque quando eu fui para Moçambique, esse era o maior interesse. O maior interesse das pessoas era realmente apoio e ajuda, não é? Com a nutrição. Prioritariamente com problemas de peso, obesidade, assim como diabetes. Acho que estas eram provavelmente as duas grandes preocupações e foi aí que eu tive que entrar na área de nutrição, porque até aí eu não tinha muita formação, digamos assim, nem estava muito preparada para isso. Mas eu vivi lá 10 anos e ao longo desses 10 anos, obviamente, que eu aprendi bastante, não é? Tive a oportunidade de trabalhar com vários médicos. Eu geria uma clínica que era multidisciplinar. Então, eu tinha tive o prazer e a sorte de trabalhar com muitos médicos que encaminhavam os seus pacientes para mim. Eu trabalhava na parte da nutrição e eles trabalhavam na parte médica. Eventualmente, comecei também por trabalhar com mulheres com ovário policístico e com problemas de reprodutivos e de fertilidade. E não é que 5 anos depois eu própria descubro que eu tinha o ovário, também este síndrome do ovário poliquístico, e também deparei com problemas de fertilidade então aí acho que começou um novo rumo, um novo caminho na minha vida. Foi quando eu comecei a virar totalmente para a dieta low carb e eventualmente o jejum intermitente. Depois de 10 anos em Moçambique e depois da minha primeira filha, já ter a minha primeira filha com 2 anos, eu engravidei com a segunda filha, também com o apoio, como eu disse, toda esta minha jornada foi com o apoio da dieta low carb e jejum intermitente. E aí foi quando eu regressei para Toronto. Em 2013 foi quando nasceu a minha segunda filha, e um pouco depois disso eu conheci o Dr. Jason Fung,
que você conhece também, que já teve aqui também no seu live, acho que uma vez, talvez mais, e foi quando eu conheci o Dr. Fung numa conferência nos Estados Unidos, e tive um período de maternidade mais prolongado, por opção, e aí comecei a trabalhar com o Jason Fung e com a Megan em Toronto, nas clínicas, como médica naturopática. Eu era um apoio clínico para a Megan, tanto na clínica do Dr. Fung como em 2 outras clínicas. Então, foi aí que começou todo este meu trabalho de equipe com The Fasting Method Program e IDM, Intensive Dietary Management, inicialmente nas clínicas, e eventualmente o nosso programa cresceu, como é óbvio, um grande interesse internacional. E então eu pessoalmente deixei de fazer o apoio nas clínicas e passei totalmente para o programa online. E pronto, desde então é o que eu faço. Entretanto, o Dr. Jason Fung e eu decidimos, o ano passado, por acharmos que existe um grande interesse e uma grande necessidade de mais informação sobre o ovário poliquístico e a sua relação com a resistência à insulina e o síndrome metabólico, etc. Decidimos escrever um livro acho que é um pouco sobre isso que vamos falar hoje. O nosso livro, a primeira versão pelo menos é em inglês e vai ser publicado no dia 14 de abril. Já está na Amazon.com, já está disponível para pré-encomenda e chama-se The PCOS Plan. Ok, eu vou deixar depois nos stories a capa do livro. Já comecei a ler, parabéns, fantástico. A equipe de vocês é maravilhosa. Para mim, o Jason Fung é a maior referência mundial sobre o jejum, não somente pelo conhecimento dele médico, mas por causa dessa abordagem que vocês têm de relacionar com pessoas, né? Porque muitos médicos tratam, às vezes, os pacientes, tratam as pessoas sem esse toque pessoal, sem falar dos hábitos e de coisas que fazem parte da vida do ser humano. Igual você está falando sobre a saúde e a fertilidade feminina, que tem tudo a ver, né, com nossos hábitos, mas muitas vezes os médicos, a maioria, grande parte deles não relaciona isso, né? Então as pessoas elas acham que o que elas comem e como elas se alimentam não tem nada a ver com essa questão da saúde em alguns assuntos. E vocês deixam isso bem claro que sim, que o ser humano é um sistema, né? Então tudo isso influencia. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, então o que a gente come, Nádia, tem efeito também nessa parte da saúde, na fertilidade da mulher? Como que você pode explicar isso para a gente? Sabe, Flávia, eu própria, embora eu estava no ramo da nutrição, embora eu tive toda esta formação médica, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, digamos assim, eu não tinha esta noção. Eu ainda não tinha feito esta ligação, embora eu tinha muitas pacientes que engravidavam com 30 e tal, 40 e tal anos, após fazerem uma dieta low carb para perder peso. Então, eu percebi naquela altura que havia uma ligação. Eu só não entendia qual era a ligação. Então, foi só quando eu pessoalmente passei por esta dificuldade em engravidar e ter que fazer tratamentos de fertilidade, é que eu consegui fazer a ligação. E a ligação é muito óbvia. A ligação tem a ver com a hormona insulina. Quando o corpo produz insulina em excesso, como no caso dos diabéticos, das pessoas com obesidade e outras expressões de síndrome metabólico, porque o ovário poliquístico é simplesmente mais uma expressão de síndrome metabólico e de resistência à insulina. Simplesmente afeta um outro órgão. E porquê? Porque a insulina, nós sabemos que é uma hormona endócrina e metabólica, mas hoje sabemos que é uma hormona com efeitos reprodutivos muito importantes.
Ok? Então, no caso das mulheres com ovário poliquístico, e não só, as mulheres com diabetes, as mulheres com obesidade, que têm uma insulina mais elevada, isto vai ter um efeito na reprodução, na ovulação, não é? Nos folículos dentro dos ovários. Então, é importante salientar que não é só o que nós comemos que produz muita insulina, é como nós comemos que produz muita insulina. Portanto, a dieta low carb é sim uma ferramenta muito importante para as mulheres, todas as mulheres que têm alguma preocupação com o sistema reprodutivo e a fertilidade, porque há muitas mulheres que não estão a tentar engravidar, mas gostariam e necessitam de ter um ciclo menstrual regular, não é? Isto tem tudo a ver com a saúde feminina, com a saúde das mulheres. Então, não só é importante o que nós comemos, portanto, ter a certeza que estamos a evitar comer alimentos que aumentam em demasiado a insulina. E acho que falamos bastante sobre isto quando se fala da dieta low carb. Evitar o açúcar, os cereais, os alimentos ultraprocessados, porque são alimentos que, ao consumir em excesso e com frequência, vão aumentar ainda mais a insulina. Qual é o problema das pessoas que já têm uma resistência à insulina? É que consumindo até estes alimentos em moderação vai criar um excesso de produção de insulina. Portanto, o consumo moderado de carboidratos, digamos assim, não é um tratamento para pessoas com resistência à insulina. Não é daí que a dieta low carb ou cetogénica realmente ajuda, não é? Ajuda neste tratamento. Agora, todos os alimentos produzem ou causam a produção de alguma insulina. A gordura, muito menos, não é? Sabemos que as gorduras saudáveis e as gorduras naturais, como a manteiga, o ghee, o azeite, o óleo de abacate, óleo de coco, todas estas gorduras naturais, nós temos noção de que a produção de insulina é insignificante. E daí serem alimentos, para além de serem alimentos essenciais, porque a gordura e a proteína são alimentos essenciais, quer dizer que é obrigatório, é necessário consumir estes alimentos, porque o corpo não tem como produzir estes alimentos. Então, para além de serem alimentos essenciais e alimentos que saciam, portanto, que fazem com que a pessoa se sinta mais satisfeita com a refeição, para além disso, são alimentos que têm uma produção insignificativa de insulina, ok? A proteína tem uma produção mais moderada, portanto tem que ser moderada a quantidade, no caso das pessoas que querem perder peso, ou que têm diabetes, ou que têm ovário poliquístico e estão com dificuldade em reproduzir, é necessário moderar a proteína. Já o carboidrato, todos os carboidratos, incluindo os carboidratos que as pessoas chamam saudáveis. Nós não estamos aqui para categorizar os alimentos. Eu não estou aqui para dizer este alimento é saudável e aquele não é. Eu não estou sequer a salientar que os carboidratos são menos ou mais saudáveis do que a proteína e a gordura. Simplesmente nós temos que ter noção das coisas. E é isso que hoje em dia as pessoas estão a ganhar este conhecimento, não é? Que o carboidrato não é que seja bom ou mau, não é que seja saudável ou não importa dar nomes a estes alimentos. O que importa saber é que todos os carboidratos, incluindo os vegetais e a fruta, vão produzir um certo montante de insulina. Se a pessoa já tem insulina em excesso, então o objetivo é reduzir a insulina o máximo possível. No caso das pessoas que querem engravidar, elas querem engravidar ontem, não querem engravidar daqui a 10 anos. Portanto, quanto mais rápido e fácil for a redução da insulina, melhor. Então, é combinar uma dieta low carb, com gordura e proteína apropriada, a um jejum intermitente correto, não é? Porque a pessoa pode comer a dieta mais low carb do mundo. Se vai comer 10 vezes ao dia, se vai tomar café com vocês chamam creme de leite, não é isso? Creme de leite. Sim, creme de leite. Se vai beber chá com creme de leite todo dia para fazer jejum, não vai funcionar, ok? Porque vai manter um certo nível de insulina constante. Portanto, é necessário haver períodos em que a insulina realmente baixa para atingir os nossos objetivos.
Exatamente. E uma pergunta que sempre me fazem, se o jejum atrapalha o processo das pessoas que querem engravidar. As mulheres querem engravidar, elas me perguntam sempre o que eu acho, né? Você acabou de responder aí. Na verdade, é o contrário, né, Nádia? Depende, Flávia. O porquê que depende? Se a mulher tem excesso de insulina, então o jejum é a arma mais poderosa, é a ferramenta mais importante para a redução dessa insulina e para ajudar a mulher a engravidar. Agora, é importante que as mulheres tenham noção de que nós mulheres temos um período cíclico. Acho que todas as pessoas têm esta noção. Então, há alturas do mês em que é mais apropriado fazer jejum e outras em que é menos apropriado. Se uma mulher está a tentar engravidar, não é apropriado fazer jejuns prolongados depois da ovulação. Mas pré-ovulação é uma ferramenta extremamente importante. Se realmente existe um excesso de insulina, se existe uma resistência à insulina, síndrome metabólico, naquela primeira fase do ciclo menstrual, é uma fase em que a mulher pode e deve fazer jejum para poder reduzir a insulina. E sim, a insulina é uma hormona reprodutiva. Então, será possível que uma mulher subnutrida, com baixo nível de insulina, etc, etc. Por exemplo, as mulheres, as atletas profissionais, existe vamos ver se eu consigo dizer isto em português. É a amenorreia atlética, é assim que se diz? Amenorreia, sim. Por causa do percentual de gordura que é muito baixo. Exatamente. Então, existem casos em que ter pouca gordura, ter pouca insulina pode realmente, eventualmente, fazer o contrário. Mas nós não estamos a lidar com... Na maior parte dos casos, não é este tipo de mulher que nós estamos a lidar. Nós estamos a lidar com mulheres com excesso de peso, com excesso de glicemia, com excesso de insulina. Exato. E geralmente excesso de peso, né? Porque hoje é uma constante essa questão das mulheres estarem lá com um percentual de gordura muito alto, excesso de insulina, e tem dificuldades em regular o ciclo, não consegue engravidar. Aí o que acontece? O padrão, pelo menos aqui no Brasil, alguns médicos, em vez de falar dessa relação, eles vão e passam metformina, já começa com o tratamento medicamentoso sem dar essa informação, né, da questão embora, Flávia, foi a metformina que fez com que eu percebesse a relação entre a insulina e a reprodução. Sim. Portanto, pelo menos estão a tentar tratar a raiz do problema. Sim. Embora tratar com medicamentos, sim, nunca deve ser a primeira opção. Isto deve ser em casos extremos. Agora, Flávia, uma coisa muito importante. É verdade, sim, que as mulheres com excesso de peso, não é? Tendem cada vez mais a terem problemas reprodutivos, a terem dificuldade com o ciclo menstrual. Mas eu era uma mulher magra com ovário poliquístico. Portanto, isto são duas coisas importantes. Há mulheres obesas que não têm o diagnóstico do ovário poliquístico, mas têm insulina elevada e por aí não conseguem engravidar nem regular o ciclo. E há mulheres como eu, magras, com ovário policístico e excesso de insulina. São duas expressões diferentes da mesma coisa. E ambas as expressões e ambas estas mulheres devem ser tratadas da mesma forma, que é através de baixar a insulina através da alimentação. Exatamente. E eu estava vendo ali o teu livro e a parte ali do jejum, né, relacionado da questão das horas, né? Eu vi ali que as pessoas sempre perguntam do jejum mais prolongado, igual você falou, da questão dos ciclos. O que seria mais interessante para essa mulher que está com a insulina alta, que quer regular o seu ciclo menstrual? O que seria mais interessante, como ela poderia aplicar o jejum, se o jejum prolongado, o jejum intermitente, se a janela restrita?
Então, vamos assumir que é uma mulher que está a tentar engravidar, primeiro. Depois falamos de uma mulher que não está a tentar engravidar. Vamos assumir que é uma mulher que está a tentar engravidar e que tem alguma... Há sempre pressa quando as mulheres estão a tentar engravidar. Como eu disse, querem engravidar ontem, não daqui a 10 anos, não é? Sim. Então, neste caso, eu diria que um jejum prolongado, bem direcionado, bem com apoio adequado, não é? Toda esta orientação médica tem que ter a certeza que pode fazer jejum, etc. Que está preparada para fazer jejum e que vai fazer jejum adequadamente. Então, nas primeiras 2 semanas do ciclo, é a altura mais apropriada para fazer os jejuns mais prolongados, por vários motivos. Primeiro, é mais fácil fazer jejum após o primeiro dia do ciclo, ok? Quando a mulher começa a menstruação, a insulina automaticamente desce. Assim é mais fácil fazer jejum, ok? A partir da ovulação, portanto, a partir da 2ª semana, a 3ª e a 4ª semana, a insulina começa a aumentar. É um período hiperinsulinémico, ok? A partir dessa fase, naturalmente, a nossa resistência à insulina aumenta. Então, a partir após o final da 2ª semana do ciclo, não só é mais difícil fazer jejum, porque quando a insulina começa a aumentar, a mulher fica com mais retenção, mais vontade de comer, mais desejos, etc, etc. Tudo isto que nós chamamos o síndrome pré-menstrual. Não é que é impossível fazer jejum. É mais difícil e se a mulher está a tentar engravidar, não é aconselhável. Então, daí as tais janelas restritas alimentares. Querendo dizer, a partir do dia da ovulação, ou nessa fase, a mulher deve focar em janelas alimentares restritas, fazer refeições completas, sem fazer lanches, sem comer tarde, etc, etc. Ok? Primeiro, neste caso das mulheres que estão a tentar engravidar. Agora, imagina uma mulher que não está a tentar engravidar. Pura e simplesmente tem síndrome poliquístico, por exemplo, não tem o período regular, gostaria de regular o ciclo menstrual, por razões de saúde, não é? Uma mulher que tenha o ovário poliquístico e que tenha estes problemas de ciclo vai ter um índice de diabetes, de problemas cardiovasculares, etc., muito mais elevado, cancro, etc. É necessário resolver esta situação. Um dos primeiros sinais de que as coisas não estão bem para uma mulher antes da menopausa é deixar de ter um ciclo menstrual. Se a mulher ainda não está na fase adequada para parar de ter um ciclo menstrual. Okay? É importante saber que só porque eu não quero engravidar não significa que não preciso ter um ciclo menstrual. É necessário. Faz parte da saúde feminina, ok? Então, uma mulher que não queira engravidar, não tem pressa, pura e simplesmente o objetivo é regular as hormonas, regular a insulina para ter um ciclo. Então, aí, qualquer um destes jejuns, tanto o jejum intermitente como os jejuns prolongados, feito de uma forma adequada e alternada ao longo do ciclo menstrual, para ir gradualmente reduzindo esse nível de insulina para normalizar o ciclo menstrual. Isto normalmente acontece muito bem num período de 3 ou 4 meses. É normal as mulheres que fazem jejum intermitente, não tem que ser um jejum prolongado, um jejum intermitente, reportarem depois de 3, 4 meses que os ciclos ficaram cada vez mais próximos até que chegaram ao objetivo de um ciclo regular. Exato. Então, é verdade que para a mulher fica mais complexo em alguns momentos desse ciclo, em comparação com os homens, né? Essa questão do jejum, porque a gente tem toda essa oscilação hormonal, né? Inclusive, a gente ouve muito relatos mais de homens com sucesso no jejum prolongado do que as mulheres, né? Isso acontece mesmo? Eu acho que, primeiro, sim, nós somos diferentes. O homem e a mulher é diferente, nós temos um ciclo, o homem não tem um ciclo. Esta oscilação não é pronunciada nos homens. Portanto, sim, tem esse fator e é bastante pronunciado nas mulheres. E em algumas mulheres é muito mais pronunciado. Infelizmente, as mulheres que têm a síndrome metabólica e que têm resistência à insulina vão ter um período pré-menstrual muito mais pronunciado.
querendo dizer que têm níveis de insulina muito mais elevados. E sim, após a ovulação, nesta fase luteal, a insulina gradualmente aumenta, até que chega como é que se diz? É pico que se diz, chega a um pico naqueles 2, 3 dias antes da menstruação. Entendi. Agora, há muitas mulheres que conseguem fazer um jejum prolongado, porque uma vez que a mulher inicia que se faça uma preparação correta, que esteja devidamente hidratada, e que inicie um jejum prolongado, ao longo desse jejum, a insulina vai baixando, os corpos cetogênicos vão aumentando, a energia, desde que a mulher esteja bem hidratada e o seu corpo tenha reservas suficientes para fazer o jejum, as mulheres conseguem. Há uma parte, eu acho, psicológica, que as mulheres também acham que psicologicamente é mais difícil. Talvez por muitos motivos. Há muita mulher que fica na cozinha 2, 3 vezes ao dia, está exposta ao cheiro, à comida. Não quer dizer que os homens não cozinham, é óbvio que os homens cozinham. Mas há mulheres que conseguem cozinhar e não ter fome e há outras que não conseguem. Há mulheres que conseguem cozinhar sem provar a comida e outras que não conseguem. Então, eu acho que são todos fatores que também podem fazer parte destas individualidades. Desse conjunto, né? Porque a gente o ser humano é um conjunto, não é só o biológico, tem toda a parte comportamental e a relação com a comida. Perguntaram aqui, Nádia, sobre a questão do anticoncepcional e a saúde da fertilidade da mulher. O que você tem a dizer, se é saudável, se o anticoncepcional tem efeito? Porque aqui no Brasil é muito comum, as mulheres tomam, às vezes, sem questionar muito, é um hábito, não sei se isso é mundial, mas às vezes essa medicação ao longo do tempo vai ter alguns efeitos. Você poderia explicar para a gente? Olha, é o seguinte, Flávia. Antes de mais, o primeiro tratamento que é sugerido às mulheres com ovário poliquístico é a pílula anticoncepcional, porque a pílula tem o objetivo da pílula, não é? É fazer com que haja menos este efeito cíclico, não é? É fazer com que o corpo fique, digamos assim, numa reta. O que acaba por acontecer nas mulheres com ovário poliquístico é que ajuda, eu vou dizer ajuda entre aspas, a colocar as hormonas, não ajuda de forma alguma com a insulina, portanto não ajuda com a raiz do problema, mas afeta as hormonas, o estrogênio, etc., o progesterona, as hormonas masculinas, de uma certa forma em que os sintomas e algumas expressões do ovário poliquístico não sejam tão óbvios, não é? Então, provoca um ciclo, a pílula anticoncepcional provoca um ciclo, não é? Pelas hormonas, e tende a esconder algumas expressões físicas do ovário poliquístico, mas de forma alguma resolve o problema, porque não baixa a insulina e de forma alguma faz a mulher ficar mais fértil. É daí a ideia do anticoncepcional. Portanto, não ajuda a tratar da raiz do problema. Agora, a pergunta que a Flávia me faz, que é uma excelente pergunta, é uma pergunta que todas estas mulheres têm que pesquisar e falar com os seus médicos. Eu, Nádia, não posso de forma alguma dar conselhos médicos. Não é esse o meu objetivo aqui hoje, nem dentro do nosso programa. Eu não trabalho como médica e por aí não posso dar conselhos médicos. Eu só posso e devo dar conselhos de estilo de vida e nutricionais, especificamente em relação à dieta low carb e ao jejum intermitente. Não posso de forma nem sobre metformina, nem sobre qualquer outro. Não recomendo, nem posso dizer toma, não toma, faz bem, faz mal, não posso. A única coisa que eu posso e fiz aqui ainda há pouco é talvez elucidar um pouco do porquê que as pessoas tomam um anticoncepcional, porquê que os médicos recomendam um anticoncepcional, porquê que os médicos recomendam a metformina, não é? E se estes medicamentos vão ajudar no nosso objetivo de reduzir a insulina.
Muito boa resposta, Nádia. É exatamente isso. Às vezes, o medicamento, o médico que vai decidir, mas é sempre interessante que as pessoas tenham esse conhecimento para elas ajudarem na escolha da melhor forma para a sua saúde, né? Porque a gente cada um é responsável por si e conhecer, ter o conhecimento do geral ajuda muito, porque isso pode mudar o teu estilo de vida e ter outros resultados que você talvez não tivesse, né? Outra pergunta é sobre, as pessoas sempre perguntam dos horários melhores. A gente tem um ciclo circadiano, né? Então, eu queria te perguntar se essa questão dos horários das refeições tem diferença nesse controle da insulina, né? Então, o horário que a pessoa vai jejuar e o horário que ela vai quebrar o jejum. Muito, Flávia, muito. Essa pergunta é talvez uma das perguntas mais importantes. Eu normalmente, quando eu trabalho com pessoas, homens, mulheres, claro, eu gosto de salientar os 5 pilares. Portanto, a fundação do nosso projeto, digamos assim, do nosso trabalho é para reduzir a insulina. E estes 5 fatores mais importantes. Com que frequência a pessoa come, a que horas a pessoa come, que é essa pergunta que nós vamos falar agora, o que é que a pessoa come e depois o sono e o stress. São duas coisas extremamente importantes em termos de insulina. Então, a frequência com que a pessoa come, ou quantas vezes é que a pessoa come por dia, é a tal conversa que nós falámos sobre o período de jejum intermitente, prolongado, as janelas restritas, etc. Agora, este fator que é a que horas é que a pessoa come, esta ideia de que o nosso corpo realmente é insulina e todas as outras hormonas funcionam debaixo de um circadiano, não é? Que você diz, Isso, é ciclo circadian circadiano. rhythm, um ritmo circadiano. E nós sabemos que a insulina é produzida neste ciclo. E quanto mais tarde no dia, especialmente depois do anoitecer, produz mais insulina. E daí a vantagem de comer mais cedo. Quanto mais cedo a pessoa comer, menos a produção de insulina. E isto é um grande problema hoje em dia. Cada vez mais se vê pessoas a comerem mais e mais tarde. No passado, as pessoas comiam muito mais cedo, por vários motivos. Em termos de trabalho, as mulheres talvez estavam mais disponíveis em casa, cozinhavam mais cedo. As famílias, em geral, sentavam à mesa e comiam mais cedo. Há muito no passado mais afastado, em termos de energia, eletricidade. As pessoas comiam dentro dos horários em que havia luz. Isto tudo tem uma grande influência no nosso metabolismo, ok? Enquanto que hoje em dia, cada vez mais as pessoas comem muito tarde. Exatamente. Até estava vendo um estudo essa semana que eles comparando os grupos de jejum e a pessoa que comia as mesmas calorias, exatamente os mesmos alimentos no período da manhã e no período noturno. No período da manhã, assim, entre o horário do almoço, as pessoas conseguiam perder peso e no período noturno as pessoas ainda, provavelmente alguns com uma resistência à insulina, conseguiam até ganhar peso com a mesma quantidade. Exatamente, existem, que eu saiba, talvez mais, mas existem 2 estudos com humanos, seres humanos, em que demonstram exatamente isto, que o horário alimentar é talvez mais importante do que aquilo que nós comemos, mais importante do que a quantidade calórica, de certeza, e talvez mais importante do que a quantidade de carboidratos também. Exatamente. Eu queria também que você, não sei se tem algum ponto que você queria dar mais destaque, daqui a pouco a gente já está já passou uns 35 minutos, do seu livro, se você queria dar algum destaque ali em algum ponto que talvez a gente não tenha falado, que Olha, talvez Flávia, merece uma atenção. o nosso livro é interessante, na minha opinião, porque é um trabalho mútuo entre eu, uma mulher, uma médica naturopática, com uma experiência pessoal e profissional com ovário policístico. Eu eu digo tive, porquê? Porque eu neste momento
não tem qualquer expressão do ovário policístico. Ok? Não tomo medicamentos para diabetes, não tomo medicamentos para hipertensão, não tomo medicamentos para acne, não tomo anticoncepcional, por exemplo. No entanto, tenho um ciclo menstrual, tenho 42 anos e tenho um ciclo menstrual regular e uma ovulação constante e regular. Em termos de diabetes, glicemia, eu tinha a glicemia bastante elevada. Portanto, tudo isto são fatores extremamente importantes para esta fase da minha vida. Eu sei que muitas pessoas aqui nos seus comentários falaram sobre a menopausa e há muito interesse sobre a menopausa. Eu também tenho muito interesse sobre a menopausa, mas ainda não cheguei lá. E trabalho com muitas mulheres nessa fase e acho que aprendi também bastante com elas. Mas o nosso livro fala muito sobre a experiência pessoal do ovário poliquístico. Tem muitas histórias de várias mulheres com quem eu trabalhei, o relato da história delas e como é que conseguiram resolver esse assunto. E depois tem uma parte, a parte do Dr. Jason Fung, em que ele escreve da forma que ele escreve, que nós conhecemos bem, a explicar o porquê. E nós, hoje em dia, nós mulheres, homens, nós queremos saber o porquê. Não é só saber o que fazer, mas nós queremos entender toda esta relação. Qual é a relação entre o ovário poliquístico e a insulina? Qual é a relação entre o ovário poliquístico e os diabetes? A obesidade? Por que há pessoas com ovário poliquístico que são mais magras e outras que não são? E por aí adiante. E depois tem uma parte prática. O nosso livro tem instruções sobre como fazer o jejum, quais os horários de jejum. Tem uma secção de receitas, tem 50 receitas que fui eu que fiz e tenho muito orgulho nisso. Muito bom, muito bom. Com certeza é um material muito enriquecedor. O pessoal já vai pedir para vocês traduzirem o mais rápido possível para o português. Não somos nós que traduzimos. Isto tudo é editora. A editora publica o livro primeiro em inglês. Eu também não sabia disto. Eu soube há pouco tempo. A editora produz o livro na língua em que foi escrita e depois cabe a cada país comprar os direitos. Então, o Brasil tem que ter um interesse suficiente para ir comprar o livro, comprar os direitos do livro e traduzir. Portanto, seria a editora no Brasil que faria a tradução. Não somos nós. Sim, sim. Inclusive, eu sempre estou recomendando o livro do Jason Fung. Um campeão que veio para o português foi o Código da Obesidade. Para mim, assim, eu sou suspeita para falar. O melhor livro que explica perfeito. Em português, eu também só tenho o Código da Obesidade. Eu acho que os outros, nem o do diabetes, ainda não foi traduzido para português. O diabetes já foi. Já? Então já. Ainda não tenho. E o pessoal pergunta bastante sobre aquele outro, o Guide Fasting lá, o maior, que é exclusivamente sobre o jejum, mas eu vou tentar mobilizar alguém aqui no Brasil para trazer esses livros e o seu Talmud de vocês também, que com certeza. Nós precisamos de pessoas como a Flávia, que têm influências. Mas eu, assim, o trabalho de vocês realmente muda a vida das pessoas e é interessante, igual você falou, é importante as pessoas saberem o porquê elas fazem isso, né? O porquê que isso vai influenciar de uma forma positiva. Porque daí é mais fácil tentar mudar, né, Nádia? Porque hoje a gente vê a relação com a comida, na maior parte, na maioria das pessoas, é uma relação que vai além do desejo de se nutrir. É um apego, às vezes, emocional, cultural, né? O Jason Fung explica muito isso. Mas até isso, nós com alguma sabedoria conseguimos modificar.
Exato. É o conhecimento, né? É o que, na minha opinião, é o que abre a cabeça, abre a mente para a pessoa tentar mudar. Eu digo assim, É, a mudança não é fácil, né? A gente sabe não é. que o alimento por si só é um reforçador natural, é algo realmente que às vezes a gente tem que lutar contra alguns gatilhos fisiológicos do cheiro, da visão. Mas eu acredito que com o conhecimento, isso tudo, se você se conhece, se você sabe que aquilo é normal, talvez você se sinta apto a tentar, né? Aí é onde as pessoas falam que tem uma linha de chegada, um sucesso, eu vou perder tantos quilos. E nem sempre é assim. Eu digo que a caminhada e o dia a dia da mudança é o que vale, o que vai te trazer também resultados, né, ao longo prazo. Eu concordo, Flávia. Muito bem dito. Então, queria te agradecer novamente. Parabéns pelo teu trabalho, pelo trabalho de vocês em equipe e muito sucesso. Eu sei que cada vez mais aí vocês estão crescendo e todo merecido esse sucesso de vocês. Obrigada. Obrigada pelo apoio. Gostei muito e quando quiser eu volto. Pode deixar, sim. Esse jejum para mulheres, né? Cada vez mais a gente precisa de informações, porque sempre falar que a mulher não pode fazer jejum de tantas horas é um mito, né? É um mito. Com certeza. Você já fez um jejum mais prolongado, Nádia? Só para a gente encerrar. Olha, eu já fiz vários jejuns de 4, 5 dias, 3 dias. Embora como eu disse, eu sou uma pessoa de massa magra, ok? Sim. E a minha preocupação, a minha expressão não era obesidade, era realmente outras expressões, diabetes e hipertensão, inclusive. Então, eu já fiz, sim. É necessário alguma preparação e eu tenho gordura suficiente para fazer esses 5 dias com pouca frequência, mas com a preparação adequada, com a hidratação adequada, eu já fiz sim. E faço alguns de 3 dias com um pouco mais de frequência, talvez a cada 2, 3 meses. E tem benefícios, existe um motivo para tal. Exatamente. Não é só o emagrecimento, né? Na Uma verdade, última... os jejuns... Desculpa, Flávia. Na verdade, os jejuns prolongados não são os mais indicados para o emagrecimento. Sim. Exatamente. Exatamente. Agora você vai ter que explicar o porquê, senão elas vão ficar curiosas. É necessário para uma perca de peso contínua, é necessário um equilíbrio apropriado entre os dias alimentares e os dias de jejum, ok? E isto é algo que eu tenho a certeza que a Flávia deve ter bastantes recursos sobre isto que pode partilhar com as suas ouvintes. Agora, o jejum prolongado pode, como eu disse, ser uma arma bastante poderosa. É necessário saber como quebrar um jejum prolongado para conseguir manter o peso e continuar a perder peso, ok? E daí eu, sendo uma pessoa magra, posso fazer estes jejuns prolongados porque em poucos dias eu volto a ganhar todo o peso. Entendi. Então tá. Uma última pergunta, prometo. Essas pessoas que têm essa tendência a ter a síndrome do ovário policístico por causa da questão da insulina, elas têm mais predisposição a desenvolver o diabetes tipo 2? Tem alguma relação? Toda. O 100%. Está completamente relacionado. A raiz do problema é a mesma. Então, uma mulher com ovário policístico tem muito mais do que 50% de chance de desenvolver o diabetes tipo 2. É quase que 100%, porque a raiz do problema é a mesma, ok? Simplesmente é uma outra expressão. Assim como a obesidade. Eu era uma mulher magra, mas assim que eu desenvolvi o ovário policístico, eu engordei, acho que 8 quilos em 3 meses. E haveria de ter continuado a engordar se eu não começasse a reduzir a insulina. Portanto, está tudo relacionado. É a mesma doença. Ok. Com a outra vertente. Então Exatamente. tá. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Até mais. Obrigada, Fábio. Um beijinho. Tchau, Tchau. tchau.